Prontos? Preparados, meus amigos, para se aproximarem novamente um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Desta forma, sem demora, vamos direto para o livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 5, onde o apóstolo Paulo se expressa da seguinte maneira: Se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ora, se Paulo já havia sido unido a Jesus na semelhança da sua morte, logo podemos ver que nada tem a ver com a crucificação de Jesus lá na cruz, sendo após a crucificação, sendo posto em uma sepultura. Por quê? Paulo não havia sido enterrado em um cemitério? Desta forma, de que morte estamos falando que Jesus havia morrido? Porque desta mesma morte o apóstolo Paulo havia compartilhado. E Paulo estava aguardando a mesma ressurreição, pela qual Jesus também havia passado. Neste caso, vamos analisar as Escrituras para vocês poderem tirar as suas próprias conclusões. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 10, a respeito da morte de Jesus. Pois Jesus, quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado. Veja, nada tem a ver com a crucificação da carne e do sangue lá na cruz. Porque Jesus havia morrido de uma vez para sempre para o pecado. E isto aconteceu aos 30 anos, quando ele se batizou, lá no Rio Jordão, quando o Espírito veio do alto sobre ele, símbolo do nascimento do Espírito, da morte da essência deste homem pecador. Neste caso, Jesus havia morrido para a natureza humana, através do nascimento do Espírito. Neste caso, o mesmo deve ter se repetido nos apóstolos, porque Paulo disse que havia morrido na mesma semelhança do Mestre. Bom, Jesus, diz as Escrituras, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado. E quanto a Paulo? O livro de Romanos, capítulo 6, versículo 2 diz: De modo nenhum, disse Paulo, como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Sim, Paulo também havia morrido para o pecado da mesma forma que Jesus. Neste caso, nada tem a ver com morte física, sendo posto em uma sepultura. Estamos falando a nível espiritual. Veja, na questão da ressurreição. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 9, diz: Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Isto fecha com a descrição do livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, e como aos homens está ordenado morrer uma única vez. Sim, Jesus, tendo morrido uma única vez, a morte já não tinha poder sobre ele. E na questão dos apóstolos, veja o que diz no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 36. E também não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, sendo igualmente filhos da ressurreição. Os filhos da ressurreição não podem mais morrer. E os apóstolos haviam ressuscitados em Cristo Jesus. Veja o que consta no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Sim, os apóstolos estavam mortos e receberam vida, ou seja, eles ressuscitaram. Se eles eram filhos da ressurreição, eles não poderiam morrer mais. Assim como Jesus, pois, havendo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem mais domínio sobre eles. Assim, a morte também não tinha mais domínio sobre os apóstolos. E veja bem, os apóstolos, nenhum deles ainda haviam passado pela morte física. E mesmo assim já não poderiam mais morrer. Mas espera aí, Paulo não foi decapitado? Sim. Está vendo como nós estamos falando destes corpos? E sim, do homem espiritual? Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Era o corpo espiritual que estava morto. E foi este corpo espiritual que foi restituído. Ou seja, os apóstolos passaram a ser este homem espiritual. Este homem espiritual não poderia morrer novamente, porque este homem espiritual se encontrava morto. E uma vez que este homem espiritual foi ressuscitado, eles não poderiam mais morrer. Sim, o espírito estava morto antes da ressurreição. Estes corpos não. Os apóstolos estavam vivos. Quando eles receberam
a ressurreição dos mortos, este Espírito ressuscitou sobre a pessoa deles. Este Espírito não tornaria a morrer novamente. Mas quanto aos corpos dos apóstolos, todos eles retornaram ao pó da terra. Porque estamos falando a nível espiritual. Nada tem a ver com crucificação de um corpo de carne e de sangue, e sim com a ressurreição do Espírito na carne. Foi exatamente isto que aconteceu com Jesus. Jesus havia morrido para o pecado, assim como os apóstolos. Jesus havia ressuscitado do Espírito, assim como se repetiu nos apóstolos. Sim, Paulo não se enganou quando ele afirmou no livro de Romanos, repito, para recapitular, capítulo 6, versículo 5. Se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, e foram na morte para o pecado, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sim, todos eles receberam um corpo espiritual, porque se há corpo natural, também há corpo espiritual. E é este corpo espiritual que se encontrava morto. E é este corpo espiritual que ressuscitou para nunca mais tornar a morte. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo.